O Santos venceu, mas o milagre não aconteceu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Santista. Meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje vamos comentar aí, fazer análise do que foi esse jogo de Santos e Corinthians, partida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos que realmente precisava de um milagre, precisava de 4 gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis, o que não aconteceu. Mas antes da gente comentar e fazer as análises dessa partida, vou pedir para você se inscrever e não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação aqui deste canal. Bora pro vídeo, que é o que realmente nos interessa. O Santos vence o Corinthians dentro da Vila Belmiro pela partida de volta da Copa do Brasil, 1-0, um jogo tecnicamente muito fraco, um jogo onde o Santos não teve criatividade, um jogo onde o Santos entrou em campo no esquema 4-2-4 e não funcionou os 4 atacantes. Vide que não era surpresa para ninguém que o Corinthians iria a campo com uma linha de 5, depois uma linha de 4 e somente o Roger Guedes na frente. O Corinthians que no primeiro tempo basicamente ficou lá atrás, e o Santos que tentava, uma pressão no campo de ataque do Corinthians, mas o Santos completamente desorganizado para fazer essa pressão. O Santos que, vamos ser bem sinceros aqui, foi uma partida muito fraca do Santos. O Santos não conseguiu criar nada. O Santos que teve a bola, mas não teve criatividade, não encontrou passes, não tentou jogadas. O Santos ficou muito tempo no primeiro tempo tocando a bola de um zagueiro para o outro. O Camacho recebia a bola, tocava de lado, tocava para trás. E foi até mencionado na transmissão, que o Camacho sempre optava por passes de lado ou para trás. Ele não tentava um passe arrojado. E foi uma das minhas ressalvas para esse jogo que o Santos entrasse com meia e não com um Batistão, que não é meia, para fazer a função ali de meio campo, que claramente não deu certo. Mas um Santos que decepcionou a torcida que esteve presente na Vila Belmiro. Esperava que o Santos pudesse agredir mais o Corinthians, E o Santos não conseguiu agredir o Corinthians. O Santos foi frágil. Como eu disse, o Santos tentou fazer uma marcação ali, pressão, mas com tremenda desorganização, sem sincronia. Os jogadores tentavam, mas nada acontecia. O Corinthians saía do campo de defesa tocando a bola tranquilamente. Taticamente, o Corinthians deu um baile no Corinthians. Taticamente, tá, pessoal? Porque o jogo tecnicamente foi horrível. Mas o Corinthians foi à Vila Belmiro, fez o que se propôs a fazer, que era segurar o resultado, e isso estava claro desde o primeiro minuto de jogo. E no primeiro tempo o Santos só teve a oportunidade na bola parada com o Marcos Leonardo de cabeça. O Corinthians dificultou, o jogo para o Santos, que o Santos, um time que não tem meio campo, que não tem um armador ali para encontrar opções, para fazer passes entre linhas, passes em profundidade, num time como o do Corinthians, que estava jogando fechadinho, o Santos não ia conseguir mesmo oportunidades, entrar na área do Corinthians, a não ser com um chuveirinho, com cruzamentos e algo que o Santos insiste, Mas para mim aqui quero ressaltar 2 jogadores na partida de hoje, mais uma vez, o João Paulo e o Marcos Leonardo, cara, que briga o tempo todo. O Marcos Leonardo briga o tempo todo. A gente tem um exímio centroavante, mas que não é municiado. O Marcos Leonardo passa o jogo inteiro sozinho, coitado, buscando alternativas, brigando com o zagueiro, trombando. Mas não tem ninguém para fazer um passe decente para o Marcos Leonardo, para dar uma oportunidade para ele de aparecer para finalizar ou para triangular. Então o Santos é um time muito pobre criativamente. Cara, no primeiro tempo o armador do Santos foi o Maicon.
Era o Maicon que tentava ali alguns lançamentos, alguns deram certo, mas muitos não deram certo. A zaga do Corinthians é alta, eles cortavam muitas bolas do Santos. Então, assim, o Santos pobre tecnicamente, um Santos que não conseguiu criar, que não conseguiu agredir o Corinthians. O Corinthians jogou tranquilo, não se esforçou, fez ali o arrozinho com feijão, ficou marcando, com um sistema tático bem definidinho, bem treinado. A gente via que o Corinthians, de fato, taticamente, fez o que o treinador deles, o Vitor Pereira, queria. E o Santos não conseguiu. Primeiro que, na minha opinião, começou com uma estratégia errada, que não deu certo. Quando a gente tem o zagueiro sendo o principal armador do time, a gente já vê que as coisas foram todas erradas, né? E no segundo tempo entrou o Bruninho e o Sanches, mas a real é que o Santos de fato não conseguiu mesmo ter uma pressão em cima do Corinthians, ter consistência nos ataques. O Santos não conseguiu isso em momento nenhum, exceto pelo passe em profundidade que o Sanches encontrou o Marcos Leonardo, e como eu disse, o Marcos Leonardo, que para ele não tem bola perdida, acaba sendo atingido pelo Cássio e pênalti. E o próprio Marcos Leonardo converte, craque, centroavante. Mas foi isso. O Corinthians ainda no segundo tempo teve oportunidades, gente. Teve uma oportunidade no contra-ataque que o jogador dele, se eu não me engano, o garoto Giovani, errou ali uma bola incrível. Ele e o João Paulo. Mas assim, para mim, Rafaela, uma partida decepcionante do Santos, um Santos que não evolui, um Santos que até teve vontade hoje, foi aguerrido, mas nada além disso. Um Santos que não teve criatividade, um Santos que simplesmente não consegue evoluir. E caímos em mais uma competição e a partir de agora o Santos só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E vamos esperar que no Campeonato Brasileiro o time possa se recuperar, possa ser um time mais consistente, porque o Santos é um time muito instável. E Andrés Rueda, nós precisamos de um treinador urgentemente. O Santos precisa solucionar essa questão, já era para ter solucionado. Andrés Rueda precisa ter senso de urgência. Tá faltando muito nesse time. Inclusive, precisamos de reforços também. Fica aí um desabafo. Fica aí uma expectativa. Não sei, porque tá difícil ter esperança nesse time do Santos. Mas para todos que foram à Vila e acreditaram, não viram nem um milagre e muito menos uma boa atuação do Santos. O Santos achou o gol, venceu por 1-0, mas não convenceu absolutamente ninguém. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.